E com isso a temperatura Havia esquecido de ligar o meu microfone para vocês. O calor vai pelo menos Desculpe até aí. a próxima quarta, quinta-feira. De quinta para sexta passa uma nova frente fria. Aí a frente fria traz nebulosidade e chuva para o estado. Na sequência, vem uma massa de ar mais frio e seco, garante o final de semana aí de tempo mais aberto, mais firme e frio. Marcelo Martins, meteorologista da Palicirã, com a condição do tempo para Vale Itajaí, Planalto Norte de Santa Catarina. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. E nesse momento, aqui no alto da Xiram, 18 graus, com um tempo aí predominantemente nublado. 80% de umidade, 0% de chuva, por enquanto não chove, né? Mas tá aí, 18 graus aqui em São Bento do Sul. Você está ouvindo Liberdade Notícias. E eu tenho que falar para vocês do nosso patrocinador. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier é o apoio e a segurança que toda a família merece no momento do passamento de um ente querido. E lá você também tem todos os benefícios do cartão Laier para desconto em comércio local. Quando a gente fala em comércio local, estamos falando de São Bento, Renegrinho, Campo Alegre, Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba, enfim, aonde tem Laier tem uma rede credenciada. E não é somente no comércio, são clínicas médicas, clínicas odontológicas, laboratórios e comércio em geral, que te dá desconto pelo simples fato de você ser associado ao Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. Além disso, também tem o apoio ortopédico, que é o empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, bengalas, no momento que você precisa momentaneamente de um equipamento desse aí, não sair por aí comprando não, você tem direito dentro do teu plano. Você é associado e quer conhecer toda a funcionalidade do teu plano? Liga lá e fala com a Cleusa, com a Jéssica, com a Cassandra. Você não é associado? Não perca tempo. Ligue e solicite um consultor que vai até a sua casa e te oferecer essa facilidade. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. Você liga lá no 3626-2568. 3626-2568. Ou comparece lá. Rua Marechal Deodoro 252, próximo ao posto de saúde central. Falar para você também do Planalto Embalagem. Planalto Embalagem, parceiro nosso aqui no nosso Liberdade Notícias. Eles são especializados em embalagens, atendendo todo o Planalto Norte, com entregas semanais de encomendas via CNPJ. A loja física atende o público em geral com produtos à pronta entrega, atuando com os principais produtos e acessórios para o bom funcionamento do seu negócio e também facilitando o dia a dia dos profissionais e das donas de casa. Seja você também um cliente Planalto Embalagem e aproveite as soluções que temos à sua disposição. Equipamentos para bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, cozinhas industriais e domésticas. Utensílios para festas, acessórios para higiene e limpeza, caixas de diversos tipos, tamanhos e modelos, embalagens plásticas como sacos, copos, formas, pacotes, sacolas e muito mais. Planalto Embalagem, rodovia SC 301, número 1355. Telefone 3635-3158. WhatsApp 99195-3932. Senta, amigão, já falo contigo. Radar Multas. Você foi multado? Não deixe que uma multa atrapalhe aí a sua rotina. Recorra e proteja o seu direito de dirigir. Lembre-se, não perca o prazo de defesa. Somos especialistas em recursos de multas de trânsito e processos administrativos de cassação ou suspensão da CNH. Conte com a nossa experiência para defender a sua habilitação. Estamos aí localizados, Rua Barão do Rio Branco,
197 Sala 2, ali no Shopping Zipper, ao lado do Detran. Também pode chamar pelo WhatsApp, 479-9999-7162, é Radar Multas, especializado em defesa de multas de trânsito. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 12h09, 12h09. O nosso convidado já chegou por aí, o Geraldo Weiermann. Hoje vamos estar batendo aquele papo aí a respeito aí da situação do emprego aqui em São Bento do Sul, com quem entende disso, né? Afinal de contas, Geraldo Weiermann, da RH Brasil, tá aí no mercado já há bastante tempo, conhece da situação, além de, né, ser um analista econômico e social, né? Mas vamos lá, giro de notícias pela Prefeitura Municipal. 12h09. Qual é hoje, gente? O São Bentalentos. Na voz de Gabriela Weiermann, é filha. A filha do nosso amigo Geraldo. As notícias, o giro de notícias da Prefeitura. Hoje, a partir das 7 da noite, no Centro Cultural Dr. Genésio Turic. Geraldo, desculpa aí, o mau jeito aqui, sozinho fica meio difícil. Não, tô tranquilo, cara. Você já falou que era meio-dia 15, por aí. Então tá certo. Vou cumprindo. Já esteve aqui, né? Então fique à vontade. É esse aqui, não precisa né? ficar muito perto. Não precisa ficar muito perto. Esse tem uma boa sensibilidade. Tá? 152 anos de São Bento do Sul. Hoje, às 19 horas, no Centro Cultural Dr. Genésio Turic. Entrada gratuita. Nos vemos lá. Setembro de prevenção ao suicídio. Hoje, dia 1º de setembro, começa aí o mês, né, onde se fala sobre a prevenção do suicídio. E a Prefeitura Municipal também envolvida nesse tema, né? Tem aí notícias. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, uma campanha mundial que busca quebrar tabus e incentivar o diálogo sobre saúde mental. Prestar atenção a sinais como isolamento social, alterações no sono, na alimentação e no desempenho escolar ou profissional pode salvar vidas. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, converse com amigos, familiares ou procure apoio profissional. É questão de fazer sempre uma live, tá? Gente, se você ficar à vontade. Uma caneta? Pode pegar. Não, pode pegar minha caneta, homem. Tá quebrado. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12h12, 12h12. Vamos então ao nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, Geraldo Weiermann, né? CEO, diretor da RH Brasil, né? E com bastante experiência aí no ramo de recrutamento, seleção, né? E a gente vai estar conversando exatamente sobre essa situação aí em São Bento do Sul. Boa tarde, Geraldo Weiermann. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, ouvintes da Liberdade FM. Obrigado pela oportunidade. Geraldo Weiermann, para nós iniciarmos nosso bate-papo, bem, todos sabem, quem não sabe quem é Geraldo, sabe o que é a RH Brasil, né? E a gente viveu um momento aí de pleno emprego praticamente em São Bento do Sul, né? Exatamente. No momento de pleno emprego,
estamos vivendo até esse momento de emprego, né? Muitas vagas ainda para serem completadas, não só pela Brasil, como diretamente pelas empresas e pelo SIM, né? Então o mercado continua bastante contratante, mas claro que houve essa questão aí do moveleiro, né, que está bastante preocupante. E é exatamente sobre isso que nós vamos abordar bastante, tentar se aprofundar por aí, né? É que a instabilidade ela já está na nossa porta, né? O que se pode se esperar para os próximos dias? Em se mantendo, né, essa tarifa de 50%, com certeza a gente terá pela frente demissões em diversas empresas moveleiras que estão muito focadas em exportação. Então, em conversa que já tive com diversos empresários, clientes nossos, né? Alguns, né, nesse momento deram férias, alguns estão antecipando alguns pedidos para outros clientes, ou para o mercado interno, ou para a Europa, né, e aguardando uma posição dos clientes americanos. Mas existe bastante torcida para que seja revogado parte dessa tarifa, né? O empresariado está trabalhando em cima disso, via Fiesp, que terá reuniões essa semana lá em Washington, via também Justiça, né, nos Estados Unidos, que já tem dado favorável de que essa tarifa está, né, tá fora de contexto, porque foi colocado bem claro, é uma questão política e não era uma questão econômica. Uhum. Então, existe lá já gente nos Estados Unidos questionando, os empresários que compram móveis também estão entrando na justiça contra o governo, tentando derrubar a tarifa. E muitas empresas estão fazendo negociações, umas estão pagando a tarifa e acrescentando valores ao preço final de venda, né? Outros estão pedindo descontos aqui. Existem diversos tipos de negociação que estão ocorrendo, né? Mas de imediato o que a gente nota, né, é que as empresas não estão conseguindo entregar o volume de pedidos que entregavam antes. Perfeitamente. Então, a questão que a gente sempre esperava que o governo federal resolvesse a situação, fosse atrás, isso não aconteceu. Houve a movimentação dos nossos empresários via Fiesc aqui, então eles estão indo para os Estados Unidos negociar, então também está tendo pressão interna nos Estados Unidos. Essa aí é muito interessante de se falar. Isso eu tenho lido o noticiário todo, tenho acompanhado, né? E houve já a sentença de juiz de primeira instância lá nos Estados Unidos, dizendo que o governo estava errado em atribuir uma tarifa de 50% sobre a importação do Brasil, porque a questão econômica não estava presente. Ou seja, o Brasil hoje importa mais dos Estados Unidos que exporta, que era o discurso inicial do Trump para dizer que estava penalizando países que estavam exportando muito e importando pouco. Não é o caso do Brasil. E depois configurou-se que era simplesmente uma questão política, com certeza. Retaliação política por conta da questão, né, do Eduardo Bolsonaro, que foi lá colocar coisas na cabeça do povo para dizer que o Brasil estava errado. Mas não vamos julgar aqui certo ou errado, porque não é esse o assunto. Não. É fácil, é emprego, é essa questão que afeta a economia de São Bento, sim. Sim, perfeitamente. Então, com o aumento, com o tarifaço, aumento de custos. Esse aumento de custos, as empresas reavaliam, então, as estratégias de contratação. Já está se sentindo isso dentro do mercado de trabalho, Geraldo? Sim. Nossos clientes exportadores de imóveis, todos eles congelaram as vagas, como eu falei, deram férias. Alguns já dispensaram funcionários, principalmente os temporários já foram dispensados, porque estavam lá para atender uma demanda, excesso de demanda que não tem mais, né? Então, já estão acontecendo dispensas. No momento, o mercado ainda continua bastante aquecido e essas pessoas estão podendo ser reaproveitadas em outras empresas. Mas isso, se agravar muito, se tiver muitas demissões, né, tende a começar a ter o verdadeiro desemprego na nossa cidade. Perfeitamente. E os nossos profissionais de chão de fábrica, vamos dizer assim, eles não digo não estariam qualificados, mas não estariam dispostos a ir para o comércio, que está abrindo bastante vaga no comércio. Ou tem essa flexibilidade? A questão de trabalhar no comércio precisa ter algum outro tipo de habilidade também, né? Normalmente já exige
do médio completo, tem a questão de trabalhar sábado ou final de semana, que muitos preferem não, né, entrar no emprego assim, mas é lógico, quando a água bate no nariz, né, a pessoa vai ter que procurar o que tem e não o que quer. Né? Nesse momento, a gente estava vivendo essa questão do plano de emprego e as pessoas estavam podendo optar por que emprego quisessem pegar. Por isso, houve esse aumento muito grande do chamado turnover, que é a rotatividade dos trabalhadores dentro das empresas. Como estava tendo muita opção de emprego, o trabalhador também se sentia à vontade para sair da empresa que ele estava, porque no dia seguinte ele já teria uma outra empresa para poder começar. E agora, com essa questão, né, dessa tensão na indústria moveleira ou na indústria de exportação, não só moveleira, as empresas também exportam, mas em São Bento, no caso, é um grande polo de exportação de móveis. Mas aqui no Planalto Norte tem muita exportação de madeira, então Mafra já sente, Caminho já sente a questão da madeira, né? Remiri também, sim, móveis de madeira. Então, nossa região está sendo fortemente impactada. Isso é que o levantamento que saiu, né, do CAGED de julho, o setor madeira móveis do Planalto Norte de Santa Catarina foi o mais impactado em redução de empregos do Brasil, ao setor específico. Então, assim, vem coisa pesada pela frente se não houver um recuo nessas taxas de 50% de tarifa de importação americana. Perfeitamente. Então tá, eu ia perguntar se já está vendo, se já adiantou a conversa, já temos a nível, então, regional, uma avalanche de situações entre férias coletivas, todo mundo muito apreensivo. Então, hoje não existe nenhuma luz no final do túnel, né? Ou os nossos empresários estão preparados para buscar um novo mercado, existe essa possibilidade, porque, afinal de contas, são 70% praticamente da exportação, né? Digamos assim, do total de faturamento em imóveis em São Bento, não. Das exportações, né, em São Bento é 55%, aqui no Planalto Norte é 70%. Tem lugares que é bem mais concentrado. Então, do volume de exportações, 55% das exportações de São Bento vão para os Estados Unidos. O que acontece com esses móveis, né? Eles são desenvolvidos a pedido do cliente, não aqui do fornecedor. Então, cada cliente tem o seu móvel exclusivo, aquele modelo exclusivo, além do que, no caso de camas, beliches e móveis infantis, as medidas são diferentes. Uma cama nos Estados Unidos não cabe o colchão do Brasil, né? A cama lá é 90 centímetros de solteiro, a nossa é 70 ou 80. Então, se compra uma cama americana, fica 10 centímetros sobrando do lado se você colocar um colchão. Então, você não pode nem vender aqui aquela cama. Sim. Então, assim, tem empresas aqui, tem uma empresa que está com 6 containers prontinhos de camas, né, que está lá no porto e que ficou preso lá porque eles mandaram cancelar a entrega por causa do tarifaço. Então eles não podem pegar de volta aquele container, simplesmente querer vender porque não serve. Não tem mercado aqui. Tem que refazer aquele imóvel. Né, vai fazer as laterais, vai fazer, ou seja, é prejuízo. Não tem como salvar aquilo. Então ele vai tentar vender lá. E cada mercado cada cliente tem o seu tipo de imóvel, cada mercado tem o seu gosto. Né? Normalmente exporta móveis de madeira maciça. O mercado interno hoje é de madeira de chapa. MDF. Então, são clientes, né, de diferentes opções, né, de gostos diferentes. Então, é uma dificuldade para se adaptar. Mas é lógico, a gente já teve outros momentos, né, como foi lá em 95, 96, foi o maior baque da indústria imobiliária de São Bento, onde temos aí 6.000 pessoas desempregadas naquela época. Mas o mercado de imóveis, ele vem diminuindo o volume de pessoas empregadas em imóveis. Em 95, somente tinha 11.000 trabalhadores na indústria imobiliária. E é nesse momento, né, ano passado, a gente tinha 4.300 no final do ano. Né, e vem agora diminuindo isso desses meses para cá. Mas assim, você vê que saiu de 11.000 trabalhadores para 4.300. Então, hoje, o impacto na economia total de São Bento não é mais tão grande quanto foi lá naquela época. Porque diversos outros setores cresceram bastante. Sim.
E o móvel, claro que o móvel também automatizou, também veio equipamentos mais modernos, né? Mas ele acabou perdendo um pouco do poder econômico na cidade. Mesmo assim, ainda, o setor de móveis é o maior empregador de São Bento como um setor específico. Ok. Geraldo, assim, de um modo geral, esquecendo não, mas não dando tanta ênfase à crise, ao tarifaço, quais seriam, é, os modos de mitigar esses efeitos negativos de empregabilidade hoje, né? O turnover, a grande rotatividade e também a questão da qualificação do empregado. Como é que você vê isso? Eu tenho feito alguns estudos sobre a tal da geração Z, que é a Uhum. geração aí que tem até 25, 26 anos de idade, que é a grande massa de trabalhadores que está chegando ao mercado de trabalho, né? Ela já é uma geração muito mais criada no celular, criada na rapidez das respostas, criada na era da informação, e ela se frustra muito mais rápido também. Então, ela vai para uma empresa, às vezes fica uma semana, não é isso que eu quero, né? Ela vai cair fora. Não, mas o cara fica mandando em mim, lá em casa ninguém manda em mim. Quer dizer, nós temos um problema geracional também que está hoje presente e que as empresas precisam se adaptar a essa nova geração que está chegando. E, claro, o trabalhador, esse que está entrando, vai precisar também se adaptar à realidade que é o mercado de trabalho. Então, existe muita frustração de quem consegue um emprego, porque ele achava que era outra coisa, e ele Uhum. tem que se sujeitar às regras da empresa, não às regras dele. E eles têm dificuldade para poder aprender isso, tem levado muito tempo. Se a gente voltar lá para o nosso tempo, né, lá com 15 anos, a gente ia trabalhar. Sim. Era um adolescente, né, e ia trabalhar lá com 15 anos. Hoje, a maioria vai só bem depois dos 18, depois dos 20. Né? Existe muito protecionismo também das próprias famílias. Nós temos muito filho único hoje, dois filhos só. A maioria foi terceirizada a criação, ou seja, foram para a creche, para a escola, os pais trabalham, os dois trabalham fora, né? A avó dá uma cuidada, a professora e tal. Então, eles têm um outro tipo de vida, né? Diferente daquela nossa época em que, né, o pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos, eram 8 irmãos, era assim, as famílias eram grandes, cada um tinha suas tarefas, a gente já tinha uma listinha do que ia fazer, ele ia picar lenha, outra ia Verdade. outra ia passar escovão na casa, outra ia limpar as folhas do quintal, outra ia tratar a galinha, outra não sei o que lá, cada um tinha uma função, você ia aprendendo a trabalhar desde cedo. E hoje, a maioria nem a sua cama arruma, né? Então não aprende a trabalhar. Então, o que nós temos é um problema cultural, porque o que nós vemos hoje, essa geração que nós vemos hoje, a gente não vê eles dentro do mercado de trabalho exercendo a função com responsabilidade, com aquela responsabilidade que nós conhecemos lá no passado. Isso aí é a questão cultural e também educacional. Lembro que o senhor era professor de IPT, né? Era isso? Iniciação para o trabalho. Era uma situação, uma matéria muito boa e que instigava o adolescente ao trabalho, à produtividade e também às responsabilidades. Então, isso deve estar faltando hoje para os nossos adolescentes. Eu fui teu professor de ciência lá. Ciências, é verdade. É o Machado, é verdade. Mas isso foi lá na década de 70, 80. 80. Né? Isso, então, há bastante tempo atrás. Quando eu fui aluno aqui no São Bento, lá em 70, a gente já tinha na sétima, oitava, desde a quinta série, já ia aprender a plantar, tinha técnicas agrícolas, depois tinha técnicas industriais, tinha uma oficina mecânica lá, a gente aprendia a usar um torno, usar uma grossa, uma lima, e afiar uma faca, a fazer um pequeno corte de madeira. Tenho lá em casa ainda, eu fiz quando era criança, um negócio para botar a panela em cima, feito de um pedacinho de madeira parando. E depois tinha técnicas comerciais na oitava série, onde a gente aprendia a fazer um ofício, de fazer uma carta, de fazer... Então, a gente saía entre aspas, né, do ginásio naquela
época, com iniciação profissional e com condição de ir para o mercado de trabalho, com idade para ir para o mercado de trabalho, 16 anos que era permitido. E houve uma piora nessa questão educacional, dessa questão de introduzir a questão do trabalho como uma coisa que é da vida. Às vezes eu sou convidado para fazer palestra para alunos de ensino médio, ou até ensino fundamental, e eu sempre digo para a juventude, né, que eles precisam ter ciência e ter ciência de que a vida é formada por esses três tripés, né? A família, o trabalho e o descanso e o lazer, né? E as pessoas estão muito focadas em só lazer e descanso. E ninguém preparou eles. Então não é uma culpa somente dessa geração. A sociedade em si hoje, né, a família, a sociedade não estão preparando esse jovem para entrar no mercado de trabalho, motivando ele, né, e ele se conscientizando que isso é uma coisa natural. O trabalho dignifica o homem, ele sustenta o homem. Então ele precisa entender que isso faz parte da natureza. Do ciclo. É um ciclo normal. E até eles aprenderem isso tem levado muito tempo. Por isso nós temos uma grande rotatividade de mão de obra, né, muito focada na questão geracional, mas também tem toda a questão cultural, está sendo levado para outras gerações também. Aumentou em todas as idades a rotatividade. Mas, assim, de um modo geral, o que a gente olha, né, depois que a pessoa passou 1 ano e meio, 2 anos de uma empresa, depois ela acaba ficando o resto da vida por lá. O problema é ela conseguir ficar 1 ou 2 anos de uma empresa. A troca de emprego acontece muito nos primeiros meses do emprego. A grande maioria do nosso pessoal ali que a gente contrata, que são contratos até 90 dias, mais de 40% não ficam 90 dias. Então, imagina, né? Então, a grande rotatividade está no início do emprego, ou seja, ele se adaptar à empresa e a empresa se adaptar a ele. Esse é o grande problema hoje. Perfeito. Hoje temos aí várias empresas comerciais, né, supermercados, abrindo frentes de trabalho. Isso, quer dizer, não vai... perdão, ele não vai sustentar essa saída dos nossos... possível saída dos nossos funcionários de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Mas também é a questão de que, se a crise houver, essas próprias empresas não terão esse poder de absorver também, né? Sim, sim. A questão do ramo de serviços, comércios, veja que 24, desse ano não trouxe aqui separado, também. Mas vamos lá, vamos pegar de dezembro do ano passado, né? A indústria tinha 14.800 trabalhadores em São Bento. O ramo de serviços, 7.900 e o comércio 4.690. Então, é muito concentrado na indústria em São Bento. De 28 mil, quase 15 mil na indústria. Mais de 50% dos trabalhadores de São Bento trabalham em indústria, né? Então, eles são preparados para um tipo de operação, sabe? Que é uma operação repetitiva, manual, sempre fazer a mesma coisa, né? O comércio, ele tem que ter outras características, né? De atender, conversar, né? Ou de cuidar de estoque também, que daí na indústria também tem. Sim. Então, tem atividades similares e tem atividades que são bem distintas. E nem todas as pessoas estão abertas a estar na frente do público. Nós temos muitas pessoas que têm essa questão da timidez, essa questão até de cultural, até de falar, até de escrever, até de fazer matemática, contas. Então, eu falei, precisa ter essas habilidades. Mas é lógico que, em tendo demissões nas indústrias, haverá mais gente disponível para o comércio, com certeza, né? Todos os setores hoje em São Bento estão com falta de mão de obra, né? Todos os setores, inclusive as indústrias ainda, só basta escutar as rádios, etc. Sim. Tem anúncios sempre, né? Lá na empresa mesmo a gente sempre tem mais de 100, 200 vagas disponíveis para outros ramos, quer seja metal mecânico, quer seja ramo de automobilístico, quer seja outros ramos que estão contratando. Então, a cidade a economia dinâmica. Dinâmica, bastante dinâmica. Quando um setor, às vezes, está sofrendo perigo, outros estão, né, buscando essa oportunidade de poder, né, completar o seu quadro de funcionários. Mas, como eu falei, assim, é grave, o setor ele é grande, né? Se a gente pensar aí que
total de produção de São Bento, mais de 25, 30% é só para exportação. Total da produção de móveis de São Bento, porque assim, São Bento tem muita indústria que também faz para o mercado interno. Sim. Sabe? Então nós estamos pensando assim, mas que fosse 25%, nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas que podem ser desligadas se continuar por longo prazo esse impacto de 50% de tarifa americana. Perfeito. Geraldo, e o papel, né, do RH nessa situação toda? Como é que ela pode atuar de uma forma estratégica para ajudar as empresas a solucionar, a equacionar essa situação? Você fala do RH das empresas ou da RH Brasil como fornecedora de consultoria? Exatamente, da RH Brasil, né, como consultora, da RH, da empresa em si, desenvolvendo um trabalho não somente em cima do empresariado, mas também do funcionário, talvez. A gente sempre se oferece, empresas que desligam, a gente se oferece para fazer a recolocação daqueles funcionários do mercado de trabalho, né? Esse é um trabalho que a gente já faz, quando eu descobro que alguma empresa está desligando, pergunto se eles querem passar a relação dos funcionários, querem fazer as indicações deles, para a gente já tentar recolocar. Também temos aí, na liberdade, uma questão também cultural, né? Quando a pessoa é desligada, em geral, ela vai curtir o seu seguro-desemprego, 3, 4 meses, e daí, ano que vem, ela vai virar desempregada. Por enquanto, ela está, entre aspas, né, vivendo do direito que ela tem, né, do seguro-desemprego. Então, muitas empresas em julho já começaram a ligar, até de outras cidades, já tem gente aí, tem gente para a gente contratar, estão precisando, não sei o que lá. Daí, basicamente, a gente fala a mesma coisa. De um modo geral, quem está sendo desligado, ele também vai curtir as férias dele, porque já estava recebendo pago e não ia ter, né? Ele também, às vezes, estava com 1 ou 2 anos sem pegar férias quase. Daí ele vai receber um certo valor ali, de indenização e tudo mais, e ainda ele vai ter o direito ao seguro-desemprego, que é um salário equivalente ao de estar em atividade. Porque no salário do seguro-desemprego não tem descontos, então o líquido que ele recebe é mais ou menos igual ao que ele recebe trabalhando. E daí ele opta por curtir esse direito que ele tem, né? Entendendo? É um direito, o direito é direito, né? E ele vai voltar para o mercado de trabalho ano que vem. Não são todos, já veio gente lá que foi desligado na semana seguinte veio lá, dentro de uma entrevista de uma mulher, né, aqui do bairro 25, até ela disse, eu fui desligada ontem, estou vindo aqui porque eu tenho 4 filhos, eu não posso ficar sem emprego, eu preciso já trabalhar. Né? Então, assim, tem pessoas que têm essa preocupação, que se piorar lá na frente, quando ele quiser voltar, pode ser que não tenha vaga dele. Exatamente. Pode ser que hoje tem, porque ainda está aquecido o mercado de trabalho. Então, a gente, como consultoria em recursos humanos, né, a gente tem acompanhado, tem conversado com a clientela, né, tem dado essa sugestão também, eles também sempre melhorar essa relação patrão-empregado, ter uma condição de que as pessoas queiram trabalhar com eles, queiram trabalhar naquela empresa, isso facilita bastante a seleção. Perfeitamente. E a RH Brasil, então, ela atua também nessa consultoria. Oferece cursos para os funcionários, para os trabalhadores? Não. Nós Formação profissional, não. Nós trabalhamos com recrutamento e seleção, trabalhamos com avaliação de perfil. Sim. Às vezes a empresa tem um funcionário, está pensando em fazer uma promoção de um funcionário e não sabe se ele tem as habilidades para isso, então a gente entra, um trabalhador que já está trabalhando numa empresa e faz uma avaliação do perfil dele através dos nossos profissionais, que são psicólogos, para entregar para a empresa dizendo, ele precisa desenvolver nisso, desenvolver naquilo ali, ele está apto para isso aqui, ele tem, para comando, ele tem perfil, não tem. Então, a gente trabalha com consultoria também, e daí também trabalha com administração de mão de obra temporária e terceirização de serviços. Então, esse ramo basicamente de consultoria de recursos humanos, focado no recrutamento e seleção, quer seja externo, quer seja interno. Eu tenho conhecimento que vocês têm lá os psicólogos e tal, e eles são muito influídos em dar palestras e motivar e tal, né? Mas não seria esse o caso, então. A gente faz palestras a convites, convite de escola, convite de empresa, de CIPA, né? Então você vai levando esse conhecimento, né? E a gente também dá para os nossos clientes, quando nos chamam, de consultoria para eles sobre a questão, principalmente das chefias,
com o funcionário, Relacionamento humano. e empregado, que que a gente nota que é um dos pontos que mais as pessoas pedem a conta. Entende? O chefe era um grosso. O confronto. O cara não dava bola para ninguém. O cara só tinha os puxa-saco dele, o resto estavam lá e só, né? Então, assim, a gente escuta quando eles vêm pedido antigamente, a gente passa para o cliente no macro, sem falar quem foi, que é nome, nem nada disso, dizendo, a maior reclamação lá na tua empresa é tal coisa. Então, você acaba dando uma consultoria para eles melhorarem e tentar reter mais quadro de funcionários. Nós temos diversas empresas do mesmo ramo que tem. Uma tem turnover de 5%, 6% do quadro, outra tem 1%, 2%. Ou seja, fazem o mesmo produto, fazem o mesmo serviço. Uma consegue segurar todo o seu quadro de funcionário, a outra tem muita rotatividade. Então, existem outros problemas que às vezes estão ao alcance da direção da empresa, que às vezes eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E a gente, claro, de um jeito, como consultoria, dizendo, dá para melhorar isso, para diminuir esse turno. Perfeito. Geraldo, muito obrigado aí pelo bate-papo, né? A gente já venceu aqui já estou entrando no meu segundo intervalo comercial sem entrar ali. Eu quero agradecer você por ter aceito o convite e vindo até aqui fazer esse bate-papo. E quero deixar o microfone aí bem à tua disposição para você agora e em outras oportunidades, você tem a porta aberta aqui na Rádio Liberdade FM. Gilmar, obrigado pelo convite, ouvintes, obrigado pela paciência de nos ouvir. Se precisar de alguma opinião e tal, pode colocar direto para mim, pode ligar lá na empresa. Né? E parabéns aí, Gilmar, pela tua condução desse programa, pela essa voz aí de Cid Moreira, né? E trabalhando naquilo que você gosta. Com né? certeza. Então é muito legal. Parabéns aí e até uma outra oportunidade. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e mundo. Liberdade Já vou colocar duas tem o apoio cultural de... Duas propagandas seguidas e já falo contigo em seguidinha. Geraldo, muito obrigado. Desculpa se não foi tudo aquilo que a gente... Não, eu acho que conseguimos... Eu não tinha trazido os números, porque se fosse para falar, mas tudo bem, só fiz o resumo aqui, para ter dados na mão. Mas o foco é o macro, né? A gente já sabe que o momento é essa tensão. Tá tudo na... Mas assim, olha o pulo, Ano 2024. 14 mil pessoas foram contratadas, 13.800 foram demitidas. Sobrou 600 vagas de emprego. Ou seja, mais da metade de todos os trabalhadores de São Bento trocaram de emprego. É um negócio absurdo, entende? E antigamente era muito menor, assim, era 30% mais ou menos, agora está em mais de 50%. 23 estava chegando a pouco menos de 50, aqui passou de 50. Esse ano, 10 mil, imagina, meu Deus do céu, já está em 10 mil até julho. As admissões, sim. De 28 mil. Então, até julho, são 7 meses. Se continuasse assim, não vai continuar porque está diminuindo, ia passar dos 15 mil. Ia passar dos 15 mil. Sabe? E o estoque do trabalhador é o mesmo. Sempre é. O estoque está ali, 29 mil. Entende? Então, entrou. Mas beleza, eu vou chegar com a minha boia. Tá aberto lá. O meu é só depois. Obrigado, Geraldo. Tá bom. 12h42. Temos aí o chamamento aí pro Viva São Bento. Mais uma atividade em respeito aí ao festejo do aniversário de São Bento do Sul. Na voz de Gabriela Weiermann, setembro, chamamento Viva São Bento. Já está aberto o edital de chamamento público para a festa Viva São Bento, que será realizada dia 21 de setembro, em comemoração aos 152 anos da nossa cidade. E nós queremos que as empresas de São Bento estejam conosco nesse dia tão especial, mostrando a força e o talento da nossa gente. As inscrições vão até 3 de setembro e devem ser feitas no Departamento de Turismo. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone
2123. E, enfim, a UPA vai entrar em operação. Já foi escolhida a empresa que vai fazer a gestão da UPA e eles têm aí prazo determinado para estar operando. A Prefeitura concluiu o processo de seleção da entidade que vai administrar a UPA. Após todas as etapas de análise e recursos, ficou confirmado que o Instituto Maria Schmidt... É isso aí, gente. Vamos continuar nossa conversa aqui agora, né? A expectativa é que o contrato seja assinado nesta semana. Depois disso, o IMAS tem até 30 dias para já vamos ver a estrutura e iniciar os atendimentos. A abertura da UPA vai garantir atendimento 24 horas em urgência e emergência, trazendo mais agilidade e qualidade na saúde para a nossa população. E os nossos atletas aí conseguiram uma ótima classificação nos Jogos Abertos de Santa Catarina. As 3 equipes que representaram São Bento do Sul na fase micro-regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, conseguiram a classificação para a fase regional. Ausente há pelo menos 14 anos, a equipe de futsal masculino foi uma das que mais comemorou a conquista. A equipe de voleibol masculina também comemorou muito a passagem para a fase regional. Da mesma forma que o futsal, o voleibol também utilizou a base de jovens atletas da cidade, com alguns reforços convidados. E por último, a nossa bote, apesar de ter perdido a final, onde já jogou classificada, vai nos representar na fase regional que está agendada para a cidade de Blumenau, de 1º a 5 de outubro. E por final, né, a Secretaria de Obras e Serviços avisa aí que vai estar em construção a ponte ali no bairro. A Prefeitura informa que a partir de terça-feira, dia 2, iniciará as obras de construção da nova ponte na rua Carlos Milma. Deste motivo, a via ficará totalmente interditada para o tráfego de veículos e pedestres até a conclusão da obra. Pedimos a compreensão da população e solicitamos que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período de interdição. Contamos com a colaboração de todos. É ali na região do Carlos Milma, então você tenha cuidado e paciência, porque não adianta perder. E se puder fazer uma rota alternativa, fica bem interessante para você, né? A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12h46, 12h46. A Assembleia Legislativa realiza seminário voltado aos orientadores educacionais de Santa Catarina. Reportagem à Alesc com a entrevista com Olga Norzina, presidente da Associação das Orientadores Educacionais do Estado de Santa Catarina, a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, e o Nelson Preto, professor da Universidade Federal da Bahia. As transformações da educação em Santa Catarina. Foi esse o tema de seminário realizado na Assembleia Legislativa nesta quinta e sexta-feira, voltado especialmente para os orientadores educacionais do Estado. O objetivo foi compreender os desafios sociais, políticos, econômicos e culturais da área, com a finalidade de tornar a educação mais inclusiva, democrática e qualificada. O evento também marcou a celebração dos 55 anos de história da Associação dos Orientadores Educacionais do Estado de Santa Catarina, a AOESC. A presidente da entidade, Olga Norzina, explicou como funciona o trabalho desse profissional. Eles atuam diretamente com os estudantes no processo ensino-aprendizagem. Fazem um trabalho articulado, integrado, né, com o projeto político-pedagógico da unidade educativa, com os conselhos escolares, com as famílias, né, com toda a rede de apoio que existe como conselho tutelar, enfim, todas as pessoas que podem, né, e que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. A orientação educacional trabalha coletivamente.
O seminário foi promovido pela Comissão de Educação e Cultura da Alesc. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, do PT, que é professora, ressaltou mudanças no contexto educacional nos últimos anos. Ela também destacou a importância de ouvir esses profissionais sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia e o papel do Estado para contribuir com condições estruturais necessárias às instituições de ensino. Os alunos estão chegando diferentes, com demandas diferentes. A escola precisa se atualizar e hoje construir esse processo de educação com qualidade, com aprendizagem, requer muito mais dos profissionais da educação. Um dos palestrantes no seminário foi o professor e ativista da educação Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia. Na ocasião, ele abordou os desafios da área frente às novas tecnologias. Desde o lápis até os laboratórios, hoje as tecnologias digitais trazem uma revolução enorme, porque trazem a televisão digital, trazem inteligência artificial e todas essas questões colocam para nós, educadores, desafios muito grandes e a gente precisa se debruçar sobre eles. Ao longo dos 2 dias de evento, também foram debatidas as dificuldades para a materialização da educação das relações étnico-raciais. Outros temas discutidos foram os impactos do fortalecimento das políticas de avaliação externa e as perspectivas conservadoras e emancipatórias no campo escolar. Da Rádio da Assembleia Legislativa, Santa Catarina ultrapassa 8,18 milhões, confirma o IBGE. O estado teve o segundo maior crescimento populacional do Brasil, com 128 mil novos moradores. O menor município é o de Barra Bonita, no extremo oeste. Já o mais populoso continua sendo Joinville. Reportagem Acaerte com entrevistados. Superintendente Nacional do IBGE de Santa Catarina, Roberto Ken Gomes. Reportagem de Carol Denardi. A população de Santa Catarina cresceu 1,60% neste ano e já passa dos 8.187.000 habitantes. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o superintendente Valdemar Arnold, Roberto Gomes, bem-vindo. Esse aumento está ligado principalmente à busca por emprego em Santa Catarina. Provável que esse crescimento populacional tenha se dado mais pelo fluxo migratório do que pela fecundidade, tendo em vista que Santa Catarina tem uma taxa de fecundidade menor do que a média nacional. Então, acredita-se que as pessoas possam estar vindo para Santa Catarina em busca de oportunidades de emprego e renda, uma vez que Santa Catarina tem o menor índice de desocupação dentre todas as unidades da federação e a quarta maior renda advinda dos trabalhos dentre todas as unidades da federação. Santa Catarina registrou o segundo maior crescimento proporcional do país. Ainda assim, o estado se mantém na 10ª posição em número total de habitantes. O menor município catarinense é Barra Bonita, no extremo oeste, com apenas 1.642 moradores. Já o mais populoso continua sendo Joinville. Foi a segunda unidade da federação que mais cresceu em termos percentuais, mas a primeira que mais cresceu em termos absolutos. Foram 128.588 habitantes a mais do que o levantamento de 2024. Entre os municípios catarinenses, por sua vez, Joinville permanece sendo o maior município, com 664.541 habitantes, mas Florianópolis, que chegou a 587.486, foi aquele que teve o maior crescimento absoluto dentre todos os municípios de Santa Catarina, crescendo 11.125 habitantes, quando comparado ao levantamento feito em 2024. Roberto Gomes destaca ainda que os dados da população influenciam na distribuição de recursos federais aos municípios. São utilizados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, para definir a parcela do FPM, que é o Fundo de Participação dos municípios, que é aquele recurso advindo do governo federal para os municípios. E neste levantamento, 10 municípios acabaram subindo de faixa, ou seja, eles vão receber mais do que recebiam até 2024. E nenhum dos 295 municípios de Santa Catarina teve redução nas faixas do FPM. O IBGE também revelou que a Grande Florianópolis teve o maior crescimento entre todas as regiões metropolitanas do país, com alta de 2,24%. Em nível de Brasil,
A população nacional estimada é de 213 milhões e 400 mil pessoas em 2025. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. E essa mesma amostragem do IBGE também mostra aqui mais idosos e mais pessoas morando sozinhas. Esse é o retrato dos lares catarinenses. Santa Catarina está passando por mudanças importantes na sua estrutura domiciliar e no perfil dos seus moradores. É o que revela a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2024, divulgada pelo IBGE. O estado tem mais pessoas vivendo sozinhas, uma população mais envelhecida e é líder nacional na posse de bens como carro, geladeira e máquina de lavar, como destaca Roberto Kern Gomes, superintendente estadual do IBGE em Santa Catarina. Sendo que geladeiras e máquinas de lavar, nós temos quase universalidade. A posse de geladeiras chega a 99,6% e máquinas de lavar 94,6%. Isso pode estar relacionado à questão econômica do estado. Além disso, Santa Catarina possui a quarta maior média salarial entre todas as unidades da federação. Então, são indicadores econômicos muito positivos que podem estar relacionados a essa liderança na questão da posse de geladeiras, máquinas de lavar e carros. Outro lado que chama atenção é o crescimento dos domicílios unipessoais, formados por apenas uma pessoa. Em 2012, representavam 11,6% dos lares catarinenses. Hoje são 17,8%. Um dos fatores que podem explicar essa tendência é o saldo migratório positivo do estado, que tem atraído novos moradores de outras regiões e do exterior. Santa Catarina teve o maior saldo migratório dentre todas as unidades da federação. Essas pessoas vêm de outros estados da federação, mas também de outros países. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas vêm primeiro. Normalmente vem uma pessoa, normalmente o pai de família vem e, posteriormente, depois que arruma emprego, acaba trazendo o resto da família. Isso pode ser uma das razões, embora o IBGE não tenha feito esse levantamento estatístico. A população catarinense também está mais envelhecida. Pessoas com 60 anos ou mais já representam 15,6% dos habitantes, um aumento de quase 5 pontos percentuais desde 2012. Em contrapartida, há menos crianças e jovens, o que deve impactar diretamente o planejamento de políticas públicas nos próximos anos. Então, o contingente de pessoas nessas faixas etárias mais idosas tem aumentado. Então, é possível que nós tenhamos uma demanda maior para lares para idosos, pessoas da terceira idade, enfim, toda uma gama de serviços necessários a pessoas com mais idade, aumentando essa demanda e, em contrapartida, a necessidade de serviços para crianças aí na primeira infância talvez tenha uma demanda menor. De certa forma, portanto, a gente vai ter uma mudança nas políticas públicas, ou na necessidade de serviços públicos em função dessa modificação da pirâmide etária aqui no estado de Santa Catarina. Também aumentou o número de pessoas morando de aluguel, que agora somam 28,8% das moradias. A capital, Florianópolis, tem 36% dos lares nessa condição. Um cenário que reflete mudanças sociais, econômicas e demográficas profundas. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Amarilis Pequeno. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12 horas e 57 minutos, 12 e 57. Governador Jorginho Melo destaca a importância da mídia regional na abertura do 51º Congresso Estadual da Adjori, Santa Catarina.
governador Jorginho Melo participou neste sábado do 51º Congresso. Só a gente encerrando aqui o nosso Liberdade Notícias. Amanhã estamos de volta às 12 horas.